Espirituais. Esse é o tema da nossa live de hoje. Sejam todos bem-vindos. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Glória a Deus. Estratégias espirituais. Ambientes não mudam sozinhos. É preciso que alguém se levante com estratégias espirituais para que algo aconteça. Aleluia, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Bem-vinda Aline, Camila, sejam todos bem-vindos. Vão compartilhando essa live para 5, 10 amigos. Glória a Jesus, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Hoje o Senhor vai falar com você mais uma vez. Aleluia. Glória a Deus. Comenta aqui qual estratégia espiritual você tem usado. Se você acha que já esgotaram suas estratégias, comenta aqui. Shalom, Edilane, Crisália. Shalom, shalom. Bruna, seja bem-vinda. Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre três estratégias espirituais. Você pode estar usando aí nas suas batalhas, na sua caminhada, na sua jornada. Aleluia. Pastora Kélia, seja bem-vinda. Glória a Deus. Aleluia. A nossa batalha é espiritual. Pegue papel e caneta para você anotar as estratégias, as referências bíblicas. Aleluia. Glória a Deus. Nós somos chamados para dominar e transformar ambientes. E para isso nós usamos das estratégias espirituais, que o Senhor nos dá graça, nos dá direcionamento. Vamos orar? Vamos orar. Já convide mais pessoas. Lucimar, seja bem-vinda. Glória a Deus. Enquanto isso, você envia aí para 10 amigos, convida os amigos. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos concede, de estarmos reunidos, Pai, para aprender, para ouvir, para meditar na Tua palavra e naquilo que o Senhor tem para nós. Espírito Santo de Deus, Espírito de sabedoria, discernimento, conhecimento, flua livremente no nosso meio. Seja o nosso professor. Espírito Santo de Deus traz revelação, discernimento e entendimento às mentes e corações. Pai, eu te peço, Pai, que os teus anjos cerquem essa sala de reunião com muros de fogo, Senhor, nos livrando de todo ataque do maligno. Senhor, guardando, Senhor, essa linha de transmissão e essa reunião em nome de Jesus. Te glorifico e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Estratégias espirituais. A batalha é espiritual, aqui está em Efésios 6:12. Aleluia. Efésios 6:12. Efésios 6:12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades espirituais. E a nossa autoridade espiritual, ela vem de alinhamento com o Espírito Santo. Nós vamos falar hoje de 3 estratégias espirituais para você usar aí na sua jornada, na sua caminhada, nas suas batalhas. Estratégia número 1 é uma estratégia que é bem subestimada. Talvez até demais, né? O pessoal da batalha espiritual é bem falante, bem pregador. Mas uma estratégia espiritual poderosíssima é o silêncio. Parece contraintuitivo, né? O silêncio. O crente gosta de falar. Mas o silêncio, ele é uma estratégia poderosíssima. Porque quando você aprende a manter silêncio, o inimigo, ele não sabe por onde te atacar.
E não é o silêncio na oração, orar em silêncio, mas é o silêncio diante da provocação, diante da situação de conflito. Você não responder à altura, você não começar a dar explicação, a dar aula de libertação. Para conseguir aplicar essa estratégia, você precisa da terceira, que nós vamos tratar aqui nessa noite. O silêncio ele é uma arma muito subestimada. E Provérbios 17:28 diz que até o tolo ele se passa por sábio, por inteligente quando ele está calado. Então, o silêncio ele é crucial em alguns momentos, né, em momentos próprios da batalha. Falar muito pode afastar familiares, cônjuges, pais, filhos. E talvez você esteja perdendo na sua batalha por falar demais. Quando Israel estava cercado lá, né, pelo exército de Faraó, na frente o mar, atrás de Faraó, e o que o Senhor disse para Moisés é o seguinte, ó, o Senhor vai pelejar por vocês e vocês vão ficar calados. Porque o silêncio, ele é a confiança que Deus está agindo, que o Deus a quem você orou está agindo. Então não é para você orar em silêncio, é para no momento do confronto você silenciar, porque você já lutou as suas guerras nas regiões celestiais. Então você não precisa mais lutar contra aquela pessoa. Abigail lutou em silêncio. Em 1 Samuel 25:19, diz que naquele episódio, né, em Samuel 25, quando Davi pediu, né, que Nabal fornecesse para eles alimento, e Nabal respondeu muito mal, Davi chamou os homens, saca suas espadas, vamos lá. Ele ia dizimar aquela comunidade de Nabal. Mas um dos servos falou para Abigail, contou o episódio, e Abigail, né, juntou alimentos e foi com seus servos para levar alimentos para Davi e pedir misericórdia. Dizer que Nabal era um homem mau, mas que ele tivesse misericórdia. Em 1 Samuel 25:19 diz assim, ela, porém, nada disse ao seu marido. Ela agiu em silêncio. Abigail poderia ter brigado, gritado, se vitimizado, chorado, mas antes disso, ela agiu. Ela intercedeu por aquele homem ímpio, mas em silêncio, sem entrar em confronto com o homem. Ela foi a quem podia ter misericórdia. Em nenhum momento ela entrou em confronto com o seu marido. Muitas vezes você perde batalha porque você entra em confronto com o objeto da sua intercessão, com o motivo da sua intercessão. Você intercede pelo filho, pelo cônjuge, e você briga com ele. Você quer convencê-lo. Mas são alguns momentos você tem que manter silêncio. Ela não ficou calada por fraqueza. Ela se moveu em silêncio por reconhecer princípios de autoridade. É algo que você não pode ferir com suas palavras. O princípio de autoridade. Quem é a autoridade? No caso, por exemplo, da esposa com o marido. Tem que ser vigilante. Talvez falar demais você pode ferir aquele princípio de autoridade. Filhos com pais, por exemplo, né? Tô orando pelo meu pai alcoólatra, minha mãe drogada, e você ferir a autoridade daquela pessoa. É uma linha tênue, por vezes, às vezes difícil de conciliar, mas é algo, se você tá na batalha espiritual, você tem que estar atento a isso. Não vai adiantar você orar, jejuar e no momento do confronto você esquecer das forças que governam aquela pessoa e entrar em confronto com ela, ferindo um princípio espiritual, que é o princípio da autoridade. Uma outra coisa que acontece também, quando você não se cala, é que você pode fazer demônios se manifestar. Então, muitas vezes você entra em conflito com a pessoa e você não percebe que talvez naquele momento você já não está falando com aquela pessoa. Você está falando com as forças que lhe dominam. Porque é muito sutil a troca.
É muito sutil, né? Uma vez eu estava à mesa conversando, né, com algumas pessoas, e aí eu entrei num assunto ali, né? A gente que tem esse viés espiritual assim muito forte, você sempre vai espiritualizar a conversa, não tem como. E ali eu entrei num assunto até do casamento. Quando eu disse determinada palavra na mesa, a pessoa que estava de cabeça baixa comendo, ela me olhou dentro dos olhos assim, num susto. E por um segundo eu vi que não era eu e ela. Era eu e outro ser. Se manifestou ali. Porque quando você cutuca, né, naquele ponto, quando são confrontados, os demônios se manifestam. Então tá aí algo para você. Número 1, princípio de autoridade que você tem que respeitar. Né? Não adianta você orar, jejuar, fazer monte de campanha e depois você ferir o princípio de autoridade, porque aí você abre legalidade para os demônios agirem. E talvez você tenha perdido seu tempo, passado fome à toa, né? E uma outra questão é que quando você confronta, os demônios se manifestam. Num culto de libertação, o que é feito? É dado uma palavra de libertação, uma palavra de transformação, de santificação. E no momento da oração, os demônios são confrontados, vai atacando eles, né? Onde estiver escondido, espírito disso, daquilo outro, que faz essa pessoa agir assim, assado. E quanto o tempo de oração vai passando, eles vão ficando assim tão oprimidos, né? Sem lugar, sem saída, que eles são obrigados a se manifestar. Às vezes se manifesta com grito, com dor, com a sensação, com o mal-estar, com a aparente queda de pressão, mas eles se manifestam. Então pensa comigo, no dia a dia, quando você está ali com uma pessoa, que ela está possessa de demônios, e você começa a confrontar ela com a palavra, você começa a falar, principalmente quem, né, gosta, estuda, busca sobre libertação, ele já fica ali cheio de argumentos bíblicos, de entendimento do mundo espiritual, e começa a confrontar aquela pessoa, porque isso não é de Deus, isso é o trono tal, isso é os demônios tal. Você entra em confronto com aqueles demônios, e aqueles demônios se manifestam. E, por vezes, não é isso que você quer. No culto de libertação, sim, é isso que você quer. Mas dentro da sua casa, dependendo com quem você está falando, não é isso que você quer. Porque se você tá, né, orando, você tem ali uma batalha espiritual com seu marido, se você entrar em confronto com ele, por ele ser a figura de autoridade, né, se assim é respeitado, ele pode trazer algumas punições para essa família. Ele pode, que a gente chama, né, dar um surto, pode ter um episódio de violência, de agressão. Gente, em momento nenhum, isso é inaceitável, tá? É inaceitável. Mas nós estamos falando aqui do viés espiritual, tá? Então, se você não quer que aqueles demônios se manifestem, você não vai confrontar. É nesse episódio que você vai usar o silêncio estratégico. Você não quer que aqueles demônios se manifestem, muito pelo contrário. Você está ali em espírito de oração, mandando que eles sejam amarrados, em nome de Jesus, inoperantes. Você não quer ver uma cena de violência na sua casa. Porque você está numa batalha espiritual, né, nos lugares celestiais. Mas entre você e aquela pessoa, você não quer guerra. Filho, né, filhos, né, tô dizendo assim, que está claramente endemoniados. E os pais querem ganhá-los para Cristo. Esses pais devem manter a sua autoridade como pais, mas tem que ter aquele discernimento quando você vê que aquela pessoa ela já não está respondendo por si, ela está possessa de demônios. Então, a estratégia é pedir ao Senhor, em nome de Jesus, Senhor, amar esses demônios. E você não entra em conflito direto. Por quê? Porque você quer que aquela pessoa ela esteja aberta para você. Para que por
por atmosfera, por você carregar aquela atmosfera do espírito, aqueles demônios vão perdendo força, aqueles demônios ficam incomodados e vão saindo. Num caso, por exemplo, né, filhos que oram pelos pais. Se esses filhos entram em confronto com esses pais, os demônios muitas vezes eles provocam você para que você dê a palavra que eles precisam ouvir. Porque eles precisam ter autorização. Então aquela pessoa possessa, ela te provoca para que você solte a palavra que aqueles demônios precisam de autorização para agir. Por isso, o silêncio, ele é estratégico. Você não está em silêncio por covardia, por medo, mas por estratégia espiritual. Então, no caso dos filhos, se ele confronta esses pais, esse pai, muitas vezes aqueles demônios realmente eles querem ser confrontados para que você entre numa briga com aquele seu familiar. Vou te responder, Camila. Por uma briga familiar, por quê? Para que esse pai expulse você de casa. E não é isso que você quer. Então, você tem que ter esse discernimento. Né? Você está lidando com pessoas que são da sua família, da sua casa, da sua convivência. Você quer a libertação dessas pessoas, você não vai entrar em confronto de pessoa para pessoa. É do reino do espírito para o reino do espírito. Então, o silêncio, ele é uma forte estratégia espiritual. Salmos 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O silêncio, inclusive, ele é uma prova de que você crê que Deus está agindo. Que você não precisa se defender, que você não precisa. E se você entra em debate com demônios, você vai perder. No final, a história vai virar e você vai perder. Inclusive, vai perder todo o posicionamento espiritual que você fez até ali. A Camila está perguntando se a gente pode ser liberto dos demônios, né? Sem a autoridade de um pastor? Sim, não precisa ser um pastor. Qualquer pessoa com autoridade espiritual pode expulsar demônios, mas a libertação mesmo, né? Os demônios são expulsos, mas a libertação é o posicionamento de uma vida em Cristo. Que é realmente ser livre daquelas influências, daquelas forças malignas, tá? Até você mesmo, em alguns casos, você pode ser liberto ali pela palavra. Você vai aprofundando na palavra, vai tendo revelação, o Espírito vai te trazendo discernimento na sua mente e você vai posicionando a sua vida, você vai pedindo ao Senhor misericórdia, você vai orando, se posicionando e vai sendo livre daqueles demônios. Sim, não necessariamente tem que ter um pastor. Michele, Luzia, sejam bem-vindos, Micaela. Então, vamos lá. Então, comenta aqui, ó, meu silêncio, minha estratégia. Comenta aí, marca aí que você vai usar o silêncio estratégico. Pastor, meu marido como autoridade na minha casa, eu só posso orar nele se ele pedir? Você pode orar por ele. Por ele. Se ele... por ele, né? Você não vai... Veja se eu entendi certo. Você não vai orar por ele, né? Ou obrigado. Mas você vai orar por ele, porque ele é seu marido. É uma só carne. Você sempre vai orar por ele. Meu silêncio é estratégia. Comenta aí. O estratégia número 2. Então, fique atento que a número 3 é que vai fazer com que você sustente essa número 1. E você precisa estar curado, né? Estar curado da injustiça. A pessoa que tem a ferida de injustiça, eu tinha essa ferida. Até pouco tempo. Ao longo do tempo, aquilo foi ficando mais fraco, mas o Espírito Santo, há 2 anos atrás, me deu aquele assim, start. Olha, está aqui. E eu fui curado dessa ferida. Então, a pessoa que tem a ferida de injustiça, ela não suporta ficar calada. Ela precisa se defender falando. Ferida de justiça, de abandono, né? Você cresceu ou em algum momento da sua vida você não teve quem te defendesse, você teve que se defender. Ou em algum momento da sua vida você foi muito injustiçado, você se torna essa pessoa muito defensiva. Então sempre quer falar, quer defender. Aí você quer defender Jesus, você quer defender a Bíblia, você entra em confrontos diversos e em batalhas desnecessárias
por querer defender demais. Estratégia número 2, oração em línguas. Em 1 Coríntios 14, Paulo fala, né? Quem fala em línguas fala em mistérios no espírito. Ele diz que quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Mas em outro versículo ele diz assim, ó, eu falo em língua mais do que todos vocês. Ele estava dizendo que no momento do culto é melhor que você tenha poucas palavras numa língua que as pessoas vão entender, do que muito em línguas estranhas e ninguém vai entender. Porque o que fala em línguas edifica a si mesmo, ele não edifica a igreja. Mas em outro versículo ele diz, eu dou glórias a Deus porque eu falo em línguas mais do que todos vocês. Então, onde que ele falava em línguas se no momento do culto não era o momento oportuno? Na sua vida com Deus, na sua vida de devocional com Deus, na sua vida de devoção. Eu cresci num ambiente, a maioria das igrejas neopentecostais assim entendem, que a gente fala em línguas no momento da oração. Mas como? Era uma igreja que tinha culto todo dia e todo culto tinha no mínimo uma hora de oração, então dava para praticar oração em línguas todo dia, mas por estar no culto. E eu vim aprender que nós podemos falar em língua a qualquer momento há poucos anos, pouco tempo. Então, eu acabei tendo a prática de oração em línguas, né, por questão de frequência de culto e frequência de reunião de oração. Então, hoje eu entendo que eu devo orar em línguas como estratégia espiritual. A oração em línguas é uma oração que o inimigo não entende, que você fala do seu espírito direto ao Senhor. E o Espírito Santo intercede por você. Você ora exatamente a oração que necessita, sem interferência da sua mente, sem interferência do seu julgamento, do seu raciocínio, da sua dúvida. Então, a oração em línguas, ela ativa o discernimento, ativa dons, ativa fogo espiritual. Então, hoje eu uso principalmente quando eu tô preocupada, começo a ter aqueles pensamentos assim, como se estivesse rebobinando, né? Tudo aquilo que já está decretado, já está fundamentado, você começa a parecer que, mas nossa, mas não é nada disso. E voltando, quem é do tempo da fita cassete, rebobinando, aí eu vou e começo a orar em línguas. Também sensação de angústia, de tristeza, opressão, ore em línguas. Ativamente. Você não precisa sentir nada para orar em línguas. É abrir a boca e orar em línguas. Me diz aqui se você já ora em línguas. Vou orando em línguas todos os dias de casa até o trabalho. Eita, tá cheio do poder, hein? Glória a Deus. A Micaela, já consigo ficar calada. Estou trabalhando em mim, mas vejo grande diferença. Aleluia, glória a Deus. Então, silêncio estratégico. Você está lidando com a pessoa, sabe que ela é cheia de demônios, você vai debater com os demônios, você vai perder. Aqueles demônios vão arrancar da sua boca exatamente o que eles precisam para agir. Porque eles têm milhões de anos de experiência. Então, não discute com demônios. Tem hora que você está falando, você não está falando com a pessoa. Você está falando com demônios. Um ponto que às vezes a gente... Sabe aquela pessoa, ela fala coisas com você que você fala, meu Deus, que absurdo, como que ela tem coragem de falar isso comigo? E depois ela age como se nada tivesse acontecido. Exatamente. Ela não se deu conta, ou ela não gastou o raciocínio para falar aquilo. E, gente, de estar falando com a pessoa para estar falando com os demônios, assim, é 1 segundo tem a troca. Então, silêncio estratégico, oração em línguas. Você tá nervoso, você vai perder a paciência, eu não vou dar conta, o dia vai ser difícil, meu Deus, tá desanimado? Oração em línguas. Sem sentir nada. Não tô sentindo nada. Ai, meu Deus, mas sem graça. Ora em línguas. Só ora. Estratégia número 3. Sem essa aqui, você não consegue praticar a primeira. Desenvolver os frutos do Espírito. Você pode orar, né? Vamos falar as estratégias básicas aí da batalha espiritual. Oração, jejum, palavra.
Mas sem os frutos do Espírito, você não sustenta nada do que você aprende, você não sustenta o jejum, você não, a sua carne não é morta, você não mata os desejos da carne. Sem os frutos do Espírito, você não ora de acordo com a palavra, você vai orar de acordo com seus desejos, com seus sentimentos. Os frutos do Espírito estão em Gálatas 5:22. Seja bem-vindo, Ivanilde. Lilian, para a glória de Deus, ore em línguas. A Camila, não tenho mais palavras para orar ainda. Não entendi. Ah, você ora só uma frase em línguas. Não tem problema, porque é um código, né? É um código espiritual. Você não tem um dom de variedades, é um código. Você lança esse código e tudo acontece. Quase que eu encerro aqui. Gálatas 5:22 fala dos frutos do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Para você fazer silêncio, você tem que ter domínio próprio. Aquela vontade de falar, é tão difícil, porque a única coisa que você pode fazer é soltar aquilo que está entalado. E é a única coisa que você não pode fazer em determinado momento. Então, domínio próprio. Chega a doer. Ficar calado, chega a doer. Boa noite, Débora. Domínio próprio, mansidão. Para fazer silêncio, você tem que ser manso. Manso. Jesus, né? Perante Pilatos, ele não ousou abrir a sua boca perante seus acusadores. Manso. Paciência. Você tem que desenvolver os frutos do Espírito. E é o Espírito Santo que dá. Amor, alegria. Olha, eu contei para vocês na outra live, se não me engano, acho que foi sim. Quando eu entrei na escola de profetas, comecei a entrar assim no profético bastante. E o Senhor abriu minha audição espiritual de maneira absurda. E teve um momento que Deus me deu toda a palavra ali que eu não era para confrontar uma pessoa perante a mentira. E desde criança eu tenho muita raiva de mentira. Eu realmente não sei, não lembro o que houve na minha infância, mas desde criança eu tinha raiva quando alguém mentia. Então, uma pessoa mentiu. É uma situação assim bem... nem precisava. E eu fiquei muito nervosa com aquilo. E eu desmascarei a pessoa. Mas eu fiz isso em desobediência. Porque eu já tinha recebido uma palavra de que eu não devia fazer aquilo. Mas eu desobedeci consciente, mas eu vou fazer sim. Eu desmascarei aquela pessoa. E durante um tempo o Espírito Santo foi trabalhando dentro de mim. Por que eu fiz aquilo? Porque a base dos dons, né? Lá em Coríntios 12, Paulo fala dos dons. Aí ele encerra assim, vou falar para vocês um caminho mais excelente. Aí vai no 13 e fala o caminho do amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor nada seria. E ele vai dizendo ali que a base dos dons, eles têm que ser exercidos em amor. E ali Deus me trouxe clareza, o Espírito Santo me trouxe uma clareza profunda, que eu não tinha amor suficiente para operar com aqueles dons. Eu não tinha, eu tive certeza, ninguém me falou, ninguém me acusou. Eu tive certeza, eu ainda não tinha amor suficiente para operar com aqueles dons. Porque eu me vingaria das pessoas. Que foi o que eu fiz, não foi nada, né, de fazer mal para a pessoa, mas eu desmascarei. E não era, Deus falou que não era para fazer isso. E ali eu tive certeza. E eu voltei a buscar a misericórdia do Senhor, para o Senhor colocar amor no meu coração pelas pessoas. E aquela audição muito aberta, aquilo deu uma fechada, sabe? Deu uma acalmada. Eu não tinha condição de fluir naqueles dons, naquele momento. Porque a pessoa, se ela fluir nos dons sem o amor, se torna um feiticeiro. E começa a desferir
maldição para as pessoas. Porque você ouve quem falou, como é que falou, o que está pensando, o que está sentindo e começa a amaldiçoar as pessoas. Mas o Senhor me trouxe aquela clareza que eu tinha que desenvolver o fruto do amor. E é isso, sem amor você não consegue silenciar. Você tem que ter amor suficiente por aquela pessoa para entender que ela está sendo possuída por demônios. E você não está calando para aqueles demônios, você está calando para aquela pessoa que você ama. Para que você não fira aquela pessoa. E daquela ferida os demônios tirem tudo que eles precisam para continuar agindo na vida dela e você perder sua bênção. Então o fruto do Espírito, ele é praticamente a manifestação do caráter de Cristo em nós. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão é o caráter de Cristo. Então, sem o caráter de Cristo, nós não conseguimos implementar com sabedoria ou com valor nenhuma estratégia. Sem o caráter de Cristo, nós vamos orar errado. Nós vamos orar segundo as nossas feridas de injustiça, pedindo vingança, de abandono, dizendo que o outro não fez, devia ter feito, não fez, com sentimento de que alguém está te devendo alguma coisa. Então, nós temos que fluir no caráter de Cristo. O Espírito gera frutos quando ele te governa. Então, para você desenvolver os caráter de Cristo, a oração em línguas também é uma ótima estratégia, sabe? Então, uma estratégia está ligada à outra. Então, conhecimento bíblico, unção e dons, eles não substituem os frutos do Espírito. Muito pelo contrário. Eles só vão ter valor, eles vão ser íntegros, se eles estiverem pautados no fruto do Espírito. Como saber se tem os frutos do Espírito Santo? Camila, amor. Consegue amar quem te feriu? Talvez um pouco, talvez nada, talvez não tanto. Então, mas nós, dia após dia, nós vamos desenvolvendo o caráter de Cristo. Nós vamos desenvolvendo os frutos do Espírito. Paz, paciência. Né? Tem muito crente que não tem paz. Você convive com a pessoa, é uma montanha russa de emoções. Você fica aflito. Então, paz é uma característica. A pessoa, esse é um fruto do Espírito que nós temos que desenvolver. Alguém tem que conviver com você e sentir paz. Não pode se sentir atormentado. É porque o reino de Deus é um reino de paz. O reino das trevas que é um reino de tormento. Paciência. Né? Ser paciente não é ser sonso. Você está entendendo? A paciência, ela é ativa. A paciência não é passividade, né? A passividade é eu não consigo reagir. A paciência não, eu estou entendendo e eu estou conduzindo até onde tem que conduzir conscientemente. Sem me alterar, sem minhas emoções explodirem, assim como Cristo. Bondade, mansidão, domínio próprio. Eu sempre conto esse testemunho que eu tinha um acesso de ira. Everton, Francis Lé, sejam bem-vindos. Eu tinha um acesso de fúria que por um segundo eu tinha um apagão. Eu não tinha domínio próprio. Eu tinha medo disso. Eu tinha medo de uma hora fazer uma coisa, né? Que em um segundo dá para fazer muita coisa errada. Eu tinha medo, porque eu não tinha domínio próprio. O Espírito me convenceu de que aquilo não estava certo. Porque eu convivia no meio de pessoas iracundas, de outros crentes iracundos. Então, por mim mesma, eu não ia... Eu estava normal, eu estava igual a todo mundo. Mas o Espírito me convenceu de que aquilo não pertencia a Deus. Era um fruto da carne, dos quais demônios se alimentavam. Então, eu costumo dizer que eu tinha um segundo de possessão. Crente, batizado com o Espírito Santo, falando em língua, cheio de dons. Eu tinha um segundo ali que eu abria totalmente. A minha mente ficava sob domínio das trevas. Tinha 1, 2, 3 segundos de apagão ali. E o Senhor Jesus me libertou. Então, dia após dia, nós vamos desenvolvendo os frutos do Espírito. Com estratégia, oração em línguas, oração, jejum, humilhação diante do Senhor. Um coração sincero, disposto a obedecer.
e buscando ao Senhor todos os dias, pedindo: Espírito Santo, me revela, me orienta, Espírito Santo, me conduz, me transforma segundo a imagem de Cristo, me molda de acordo com a imagem de Cristo. E o Espírito Santo de Deus, ele vai mostrando onde você precisa se posicionar, do que você precisa se arrepender. E o próprio Espírito vai trabalhando em você e moldando o seu caráter, de acordo com o caráter de Cristo. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus. Passei mal uma vez porque fiquei em silêncio, fiquei com pressão alta, vomitei. Então o seu silêncio, ele foi... porque foi um silêncio da carne, sabe? Você não tinha condição de ficar em silêncio e ficou em silêncio. Mas quando você desenvolve no espírito essa capacidade de silenciar, com consciência de que você não está calando para aquela pessoa. Então, o silêncio como estratégia espiritual, ele também tem que ser vindo de um fruto do Espírito em nós, que é o fruto da mansidão. Tem que ser como fruto do Espírito, porque se for na carne, realmente você pode adoecer, né? Aquele negócio que vem, convivi com pessoa abusiva, era até uma patroa muito abusiva, então eu sentia quando ficava uma bola aqui na minha garganta, assim, ó. Porque eu não tinha consciência de que eu estava guerreando no espírito. Para mim, aquilo era tudo na carne mesmo. Para mim, ela era perversa, só isso. Eu não tinha essa consciência. A propósito, vou contar para vocês uma experiência. Eu sofri algo, né? Algo uma pessoa me fez e me causou uma tristeza profunda de que eu não lembro quando que eu fiquei tão triste na minha vida. Realmente é uma coisa vindo lá das profundezas do inferno. E aquilo me abalou demais a conta. Eu fiquei 3 dias chorando, eu fiquei 5 dias eu consegui ficar o dia todo em completo silêncio. E passado alguns dias, aquela pessoa voltou a funcionar como se nada tivesse acontecido, toda doce, né? E aí eu realmente não tava assim, tava um pouco chateada com a pessoa, como que ela teve coragem de fazer aquilo comigo, mas a minha tristeza pessoal era muito profunda, era uma tristeza, gente, que nem antes nem depois eu nunca senti essa tristeza. Tão demoníaco que foi o ataque. E aí, em determinado momento, essa pessoa tentando remendar a situação, tentando ser agradável comigo, parou na minha frente e falou algumas coisas. E eu olhando nos olhos daquela pessoa, os olhos dela não eram os olhos dela. Eram os olhos de como se fosse um animal, um ser, mas era muito petrificado. Naquele momento, o Senhor abriu os meus olhos espirituais para que eu visse que eu não estava falando com ela. Não era sobre ela. Eram demônios, claramente demônios. Tanto que aquilo me atingiu de maneira assim que ninguém consegue fazer. E naquele momento que eu vi aqueles olhos, ali a minha tristeza, aquela tristeza profunda que eu estava, ela saiu. Porque ali eu voltei à minha consciência espiritual de que não foi, aquela pessoa foi um instrumento para aquilo. Mas ali eu voltei o meu entendimento para onde estava a minha guerra. Não era sobre eu e ela. Aqueles demônios que queriam me afrontar, me diminuir, me deixar tão triste, tão arrasada. E quando a gente fica muito triste, é como se a gente perdesse um pouco da conexão com o espírito, né? A gente não consegue orar, se tiver numa disciplina, num propósito de leitura, alguma coisa, você se perde completamente o eixo. E ali eu vi claramente os demônios que estavam, como era frio aquele olhar petrificado daqueles demônios. Então, a partir dali, eu conseguiria me silenciar para aquela pessoa. Seja bem-vindo, Gabriel dos Santos. Uma honra receber aqui. Glória a Deus. Então, amados, nós temos que... O nosso silêncio, ele não pode ser da carne. Ele tem que ser um fruto do Espírito. Senão, realmente, você vai passar mal. É pressão alta, dá até um AVC. Então, quando é um fruto do Espírito desenvolvido, você suporta. Então, silêncio, oração em línguas e buscar dia após dia, buscar o Espírito para desenvolver os frutos do Espírito Santo.
Isso vai dar sustentabilidade na sua jornada, nas suas batalhas espirituais. Glória a Deus. Eu quero orar para encerrar com você. Quero orar para que o Espírito Santo te fundamente nessa batalha, para que ele abra o seu entendimento, o seu discernimento, para que ele abra os seus olhos espirituais em momentos importantes, onde você se desliga. Por um momento a gente se distrai ali do espiritual e começa a viver aquela situação na carne, e é nesse momento que a gente começa a perder. Mas eu quero orar para que o Espírito Santo mantenha os seus olhos fitos, a sua mente atenta ao reino do Espírito. Pai, obrigada por esse momento que o Senhor nos concede, por esse encontro, por essa revelação, esse discernimento. Pai, que o teu Espírito Santo, que o teu doce Espírito Santo abra as mentes e os corações para receber essa palavra, que sejam escritas na tábua do coração, que teu Espírito Santo, Pai, ajude cada um a permanecer com as estratégias espirituais, a desenvolvendo os frutos do Espírito, a orando em línguas em todo o tempo, que o seu Espírito, Senhor, faça cada um lembrar de como ele tem que se portar no reino do Espírito, que não se desligue em nenhum momento, mas que mantenham as mentes e os corações atentos a que o Espírito Santo está falando, ao que o Espírito Santo está dirigindo. Pai, em nome de Jesus, ajude os teus filhos a desenvolver os frutos do Espírito, a andar, Senhor, em mansidão, em paciência, em paz, e que o nosso inimigo ele não engane. Senhor, abre o entendimento, Senhor, de pessoas que estão discutindo, que estão entrando em debates diretamente com demônios, e elas não têm discernimento. Senhor, abre os olhos espirituais para que elas compreendam as coisas do Espírito. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor abra os olhos espirituais e que eles possam testemunhar a abertura da visão, o que o Senhor está mostrando, tudo aquilo que estava em oculto que venha para a luz. Em nome de Jesus nós te agradecemos, em nome de Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa. Nos encontramos aqui na próxima terça-feira. Vão todos com Deus. Tchau, tchau.